esse é o Medicina em Tabelas. Eu sou Ari França e vou ministrar uma aula sobre a avaliação dos membros inferiores através da ultrassonografia. Nesta aula, a gente vai fazer uma revisão técnica completa sobre a ultrassonografia vascular aplicada à avaliação dos varizes. Esse é um exame considerado de escolha para mapear o refluxo venoso e planejar o tratamento da doença venosa crônica, das varizes em geral. Então, quanto à fisiopatologia das varizes, vamos começar relembrando a base de tudo. As varizes não são uma doença em si, mas uma expressão clínica de um distúrbio hemodinâmico em cascata. Tudo começa com a disfunção valvular. Então, a válvula que está dentro da veia, ela funciona de forma inadequada. E essa falha em conter o fluxo sanguíneo contra a gravidade gera alguns sintomas para o paciente a longo prazo. Isso gera um refluxo na veia e uma inversão persistente do fluxo. E resulta, no final, de uma hipertensão venosa na microcirculação. E é essa hipertensão venosa na microcirculação que causa os sintomas para o paciente. Então, aquele paciente que chega para você e diz assim: olha, doutor, eu estou com uma sensação de peso nas pernas, sensação de inchaço, isso está me incomodando, que a pele começou a escurecer, a pele ficou numa textura mais afinada, mais fina, começaram a aparecer úlceras. Na verdade, isso é reflexo da hipertensão da microcirculação dos membros inferiores. Ou hipertensão venosa. E aí, qual o papel da ultrassonografia? Por conta de uma complexidade hemodinâmica que o exame físico não consegue identificar, a gente precisa de métodos de avaliação do refluxo. E a ultrassonografia é o melhor exame para isso. Pois, primeiro, não emite radiação, depois ele consegue ver o sentido do fluxo nas veias. Às vezes, quando você vai fazer uma avaliação com métodos seccionais, quando você vai fazer uma angiotomografia, quando você vai fazer uma ressonância magnética, uma angiorressonância, você não tem uma avaliação tão precisa, além de todo o desconforto desses métodos. E esses métodos são feitos com o paciente em decúbito. Ou seja, como a fisiopatologia desse paciente ela tem tudo a ver com ortostatismo, ou seja, o paciente está em pé para poder você ver o refluxo, então esses métodos, tanto a tomografia quanto a ressonância, eles não são muito bons, porque o paciente está deitado quando faz esses exames. Então a ultrassonografia ela consegue ver o sentido do fluxo, ela pode quantificar o fluxo e ela faz isso com o paciente em pé. Então é um exame diferente dos restantes, em que o paciente está deitado. O paciente, para fazer o mapeamento venoso, ele tem que estar em pé. E a ultrassom é ótima para isso. O exame clínico nos diz que existe doença venosa. Você vê, o médico, o cirurgião vascular, o angiologista, ele vai ver a doença venosa, os reflexos da doença venosa, mas é a ultrassonografia que identifica a causa exata. Qual que é a veia que está acometida, porque existem veias que podem ter o mesmo diâmetro e uma está competente e outra está com refluxo. Ele vai identificar se há um problema do sistema venoso profundo ou do sistema venoso superficial. Então, existem veias que estão junto da musculatura, dentro da fáscia muscular. E existem veias que são superficiais, que estão fora da fáscia muscular. E o refluxo das varizes, elas são do sistema venoso superficial. Essas varizes que a gente vê clinicamente são do sistema venoso superficial. Então, ele consegue identificar se tem um refluxo interferindo no outro. E ela permite a detecção precisa do refluxo, faz uma avaliação anatômica exata das veias e, principalmente, identifica obstruções profundas ou variantes que podem mudar a conduta, o planejamento terapêutico. Quando a gente fala de varizes, quando a gente fala de veias, a gente está falando de um sistema vascular que tem grande variação anatômica. Então, às vezes o paciente ele tem
as duas principais veias do membro inferior do sistema superficial do membro inferior são a veia safena magna e a veia safena parva. Mas existem variações anatômicas que você tem uma terceira veia safena, a veia safena acessória. E aí a presença dessa veia pode ser o principal causador das varizes desse paciente. Identificar isso é difícil de você fazer clinicamente, então você precisa do uso da ultrassonografia. E as indicações clínicas do exame? Então, no diagnóstico, a gente indica esse exame, né, a ultrassonografia, primeiro para mapear anatomicamente, depois avaliar a hemodinâmica e comparar isso com o CEAP, né, que é a CEAP é a classificação clínica das varizes. Segundo, investigar edema de membros inferiores, mesmo quando não há sinais clínicos evidentes de varizes, para excluir ou confirmar uma causa venosa oculta. Então, às vezes o paciente ele só tem um edema do membro inferior. E aí você fica na dúvida, poxa, será que esse paciente ele está com infecção? Será que esse paciente ele está com um tecido subcutâneo aumentado? Ou será que ele tem um lipedema? A ultrassonografia ela ajuda nisso. E terceiro, no diagnóstico diferencial entre varizes primárias e varizes secundárias. As varizes, elas são do sistema verde. As varizes que nós vemos e tratamos, que são a maioria na avaliação do angiologista, elas são varizes do sistema venoso superficial. E aí, porém, pacientes que tiveram trombose no sistema venoso profundo, a obstrução do sistema venoso profundo aumenta a chance do paciente ter varizes superficiais, porque o sangue ele tem que voltar. E aí ele busca atalhos pelo sistema venoso superficial para poder voltar. E então a ultrassom ela ajuda nessa identificação. Além disso, a gente tem as tromboflebites. Quando o paciente ele tem um processo inflamatório das veias superficiais, essas veias, como reação, elas podem perder o funcionamento das válvulas. E aí o que acontece? A gente tem uma veia superficial, mas com uma anatomia toda alterada. Ela está com paredes espessadas, ela está menor, ela muitas vezes está com ecogenicidade aumentada. E aí você vai ter indícios de que essa veia foi danificada por um processo inflamatório prévio. E o planejamento terapêutico. Já na fase de planejamento, as indicações mudam o foco. Temos a avaliação pré-operatória das varizes primárias, que exige um mapeamento completo do sistema superficial e profundo para guiar a cirurgia. Temos a avaliação das varizes recidivadas, em que é um cenário muito desafiador, já que você tem que procurar os pontos de refluxo residual. Parte dessa veia já foi retirada e os pontos que sobraram, às vezes, são difíceis de localizar pela clínica. Ou a identificação de neovascularização. Porque quando você está falando de uma veia safena magna, ela tem um trajeto mais definido. Ela vem lá da junção safena femoral, vem pela face anteromedial da perna e vai até o malelo medial. Porém, se esse paciente fez um procedimento, agora você não tem mais um guia. Então, o corpo humano ele vai criar novos vasos que às vezes tem um trajeto completamente aberrante. E aí, essa presença dessas veias são mais difíceis de você identificar, porque você não tem mais um guia, que é o trajeto anatômico da veia safena magna, por exemplo. E o sistema venoso profundo. O protocolo do mapeamento venoso passa pela avaliação também do sistema venoso profundo.
Precisamos excluir que tem uma trombose recente ou sequela de trombose antiga antes de pensar em qualquer intervenção no sistema superficial. Pois, se você tratar o sistema superficial e não tratar o sistema profundo, a causa dessa hipertensão no sistema superficial vai se manter. E aí você perdeu a oportunidade. Além dos riscos, né? Se o paciente tem uma TVP, há um risco dele desenvolver a TEP. O TEP. E aí você deixou de tratar um paciente possivelmente grave. O ponto de atenção aqui são as variações anatômicas também. Existe a duplicidade da veia poplítea e existe a hipoplasia da veia femoral com a veia vicariante. Existe a agenesia também das tibiais posteriores. Então são situações em que você deve avaliar com ultrassom. Se você não estiver atento, pode facilmente confundir variações com trombose venosa profunda. E lembre-se, a pesquisa do refluxo no sistema venoso profundo deve ser feita em ortostatismo, que esse é um grande diferencial da ultrassom. É a possibilidade de você avaliar o paciente com ele em posição em pé. Sistema venoso superficial. Para o sistema venoso superficial, a técnica muda. O paciente é posicionado em ortostatismo e de frente para o examinador, com o membro em ligeira rotação lateral e discreta flexão do joelho para relaxar a musculatura. Então, você vai avaliar o membro inferior direito do paciente. Você pede para o paciente colocar o pé direito lateralizado e você vai pedir para ele colocar o peso do corpo sobre a perna esquerda e dobrar um pouco a perna direita, para manter a perna que está sendo avaliada relaxada e isso não interferir nas manobras que você precisa. Para essa avaliação do sistema superficial, também é importante que a gente tenha transdutores de alta frequência, pois precisamos de uma boa resolução axial fina. O objetivo são identificar 3 tarefas, né? Realizar 3 tarefas: identificação anatômica, medir os diâmetros e a pesquisa sistemática de refluxo. É importante ficar atento às armadilhas, duplicidades, a presença de safena acessória, a presença de tributárias epifaciais, calibrosas, que são as principais fontes de erro nessa etapa. Então, a anatomia da veia safena magna. Este é um conceito anatômico importante. A veia safena magna só é considerada a veia safena magna quando está dentro do compartimento safênico. Esse compartimento ele está fora da fáscia muscular, porém protegido do restante do tecido subcutâneo por a fáscia epifacial. E aí forma-se da face superficial, perdão. E aí forma-se o famoso olho de gato, né? Ou o olho de Osíris, em que você tem a face muscular por baixo, a fáscia superficial por cima e se forma um compartimento que recebe a safena magna. E esse compartimento ele vai gerar um sistema, né? um compartimento que ajuda no retorno venoso para essa veia. As armadilhas anatômicas mais comuns aqui são confundir a veia safena acessória anterior, que corre fora do compartimento epifacial, com a veia safena magna. Confundir a veia safena magna na perna, né, com outras veias tributárias. Não identificar as duplicidades verdadeiras da veia safena magna, onde ambas as veias estão dentro do compartimento e precisam ser avaliadas separadamente. E a não identificação completa da veia safena magna. Agora, em relação à veia safena parva. A veia safena parva ela corre na face posterior da perna. Ela tem uma variabilidade anatômica maior do que a safena magna. Ela ascende da linha média da panturrilha
entre o entalhe e entre os músculos gastrocnêmio. O ponto crítico para o cirurgião é identificar o padrão de drenagem, que pode ser um padrão clássico, entrando na fáscia, penetrando na fáscia e drenando direto para a veia poplítea, ou pode ter uma extensão cranial comunicando-se com a veia de Giacomini, e aí vai se comunicar lá com a veia safena magna, ou pode ter uma drenagem superior, estendendo-se até a veia safena magna diretamente. Identificar o ponto exato da drenagem e a presença de duplicidades assimétricas é fator importante para evitar recidivas na região do poplíteo. Mensuração dos diâmetros. Quando você vai fazer o mapeamento, parte do mapeamento, boa parte dele, é medir os diâmetros das veias do sistema superficial. E essa medida, ela ajuda a gente a inferir se a veia está doente ou não. Ajustamos o modo P com a profundidade e ganho adequados e a zona focal em cima do ponto de interesse. A veia safena magna é medida em cortes transversais desde a junção safeno-femoral, lá em cima. E é importante ter um detalhe, né, que a medida do diâmetro da crosta da junção deve ser feita no maior diâmetro entre as válvulas terminal e pré-terminal. Outra recomendação é que se meça a veia no seu estado basal, sem manobra de compressão ou provocação de refluxo, pois isso pode distorcer o calibre real do vaso. Então, o ultrassonografista, quando ele vai fazer a medida do sistema venoso superficial, ele tem que ter o maior cuidado para não colocar pressão demais sobre o transdutor, porque qualquer pressão maior pode dar alteração na veia e milímetros fazem diferença. A gente vai falar mais à frente. Então, os diâmetros, né? Quais os números que sustentam a decisão baseada em diâmetro? Temos trabalhos em que indicam que, na junção safeno-femoral, o diâmetro maior que 7 mm tem 71% de eficácia, de acurácia, para a presença de refluxo. Na coxa, a veia safena magna com diâmetro maior de 4 mm tem 75% de acurácia para refluxo. E na perna, o diâmetro maior do que 4 mm tem 74% de acurácia para refluxo. O que é que isso diz para a gente? Que uma veia grande tem a maior chance de ter refluxo. Então, se eu estou fazendo a varredura e eu passo e vejo um diâmetro que está aumentado, eu tenho que avaliar de forma mais cuidadosa essa veia. Caso ela não identifique refluxo na primeira manobra, é importante a gente repetir, a gente investigar de uma forma mais cautelosa, porque veias calibrosas aumentam o risco de você ter um refluxo naquela veia. E a pesquisa de refluxo propriamente dita? Chegamos ao coração do exame. Ela é feita em tempo real, em cortes longitudinais com mapeamento em cores. Os ajustes do equipamento são fundamentais. Manter a caixa de cor pequena para melhorar o frame rate e ajustar o PRF, que é a escala de velocidade, para que ela seja mais sensível para o refluxo, para baixas velocidades ou fluxos lentos, que são os que mais escapam na avaliação. Posicionar, então essa avaliação é especial nas veias maiores de 4 mm. Posicionar a amostra do volume pulsado no centro da veia. E um detalhe frequentemente negligenciado é que toda fonte de refluxo e ponto de escoamento deve ser localizados em relação à base do pé. E isso permite construir um mapa esquemático para o cirurgião depois. O laudo do mapeamento ele vem junto com uma imagem. E essa imagem muitas vezes é o que o cirurgião vascular mais observa. Às vezes ele não dá tanta importância ao que está escrito no corpo do laudo, mas foca no mapeamento visual. Só um adendo é que a imagem do
do slide mostra o paciente em decúbito dorsal, mas é importante lembrar que a pesquisa de refluxo é sempre com o paciente em ortostase. Então, os critérios diagnósticos. O refluxo é o fluxo retrógrado no sentido cefalocaudal, de cima para baixo. Mas qual o limiar de duração que define o significado hemodinâmico? Para veias superficiais, o refluxo é significativo quando a duração é maior do que 0,5 segundos. Para as veias profundas, o limiar é mais exigente, maior do que 1 segundo. E para veias perfurantes, o limiar é maior do que 0,35 segundos. A tolerância fisiológica muda conforme o compartimento. Um fluxo muito curto, na perfurante, já tem relevância funcional, enquanto na veia profunda pode ser fisiológico. O traçado espectral é a documentação obrigatória que valida esse achado. Então você vai ver, é comum você ver nas imagens, no mapeamento, o PW, né, que é o Pulse Wave. Você ter a avaliação desse paciente no modo pulsado. Então, padrões de refluxo. A classificação topográfica do padrão de refluxo é o que separa um laudo apenas descritivo de um laudo clinicamente útil. E são 7 os padrões na veia safena magna que mudam a escolha da técnica ablativa. O refluxo perijuncional, restrito à junção safena-femoral e segmento proximal com a safena troncular competente abaixo. Refluxo troncular, com acometimento contínuo do tronco principal da veia safena magna. Um refluxo segmentar, que envolve um ou mais segmentos específicos, coxa ou perna, sem acometer a junção. E o refluxo multissegmentar, que acomete múltiplos segmentos não contínuos com áreas sadias intermediárias. Aqui é crucial distinguir se a junção safena-femoral é competente ou insuficiente, pois isso define se a crossa precisa ou não ser abordada. E aí muda a terapia. Continuando a classificação, nós temos também os refluxos mistos, que é a combinação de 2 ou mais padrões topográficos que acabamos de ver. O refluxo distal, onde há um refluxo na junção, ou não há refluxo na junção, nem na veia safena magna proximal, mas o refluxo aparece exclusivamente na perna distal. E por fim, o refluxo difuso, que é o acometimento generalizado e contínuo de toda a extensão da veia safena magna, desde a junção até a região perimaleolar. E vale lembrar que essa mesma lógica classificatória de 7 padrões se aplica à veia safena parva também. Avaliação de perfurantes. A avaliação é onde a padronização da técnica mais importa. As perfurantes, elas comunicam o sistema venoso superficial ou profundo. Funcionalmente, elas podem ser competentes ou incompetentes quando transferem o refluxo para a safena, aumentando o calibre desta distalmente. Ou pode ser de drenagem, que é fazendo o caminho inverso. Ela está tirando do sistema venoso superficial e escoando para o sistema venoso profundo. Quando você tem uma perfurante de drenagem, logo é uma perfurante que está funcionando, está adequada. Então é uma perfurante que está ajudando o sistema venoso superficial a diminuir sua hipertensão venosa. Então é importante que você saiba que tipo de drenagem você tem para poder saber se você vai tratar ou não essa perfurante. Imagina, chega no vascular, faz a retirada de uma perfurante de drenagem e acaba que aumenta os sintomas desse paciente, aumenta as varizes desse paciente. E é importante que a gente saiba que tipo de perfurante está lidando para saber se trata ou não. Elas devem ser medidas exatamente do ponto de perfuração da face muscular, e aí esse é o diâmetro dela.
E a presença de fluxo bidirecional isolado não basta. O critério de insuficiência exige uma duração do refluxo, ou seja, do fluxo em direção ao sistema superficial, maior do que 0,35 segundos. Um diâmetro maior do que 3,5 mm sugere alta probabilidade de refluxo, mas não substitui a medida da duração. Na avaliação da junção safeno-femoral, é o ponto mais escrutinado do exame. Na confluência da veia safena magna com a veia femoral comum, temos a válvula terminal, cerca de 2 cm abaixo, aliás, a válvula terminal que fica imediatamente à junção, e a válvula pré-terminal que fica 2 cm abaixo. Entre elas estão as drenagens, drenam as tributárias da junção. Essa anatomia que explica os 3 tipos de refluxo possível na junção. Tipo A, onde a terminal é incompetente, mas a pré-terminal segura o fluxo. Tipo B, onde a terminal é competente, mas o refluxo vem das tributárias e passa para a pré-terminal incompetente. E o tipo C, onde ambas falham, gerando refluxo franco da veia safena magna. O refluxo na junção safeno-femoral não é uma entidade única, e é preciso descrever qual válvula falhou. Junção safeno-poplítea, ela é altamente variável. Classicamente, ela fica 2 a 4 centímetros acima da prega poplítea, mas um dado crucial é que uma junção safeno-parva localizada a mais de 7 centímetros acima da prega pode ser encontrada em quase metade dos indivíduos normais. Porém, quando há insuficiência valvular, a junção safeno-parva está localizada dentro da fossa poplítea em mais de 93% dos casos. Logo, uma junção alta é protetora para o refluxo. A posição em relação à linha média também varia muito, sendo a posição lateral muito frequente. Por isso, é mandatório registrar no laudo a distância exata da junção em relação à prega poplítea e sua posição em relação à linha média. Um exame bem executado, mas mal interpretado, não ajuda o cirurgião. A interpretação final precisa integrar clínica, que é através da classificação CEAP, o padrão hemodinâmico predominante, se é superficial, profundo, perfurante, a extensão topográfica, usando a classificação dos padrões que vimos, e, claro, a confirmação obrigatória de que o sistema venoso profundo está pérvio. O laudo final precisa amarrar a anatomia, a hemodinâmica e entregar uma recomendação terapêutica clara e não apenas uma lista de medidas. Então, aplicações clínicas. Na prática, o que esse mapeamento muda? Primeiro, o mapeamento venoso ele cria uma cartografia que identifica a fonte primária do refluxo. Às vezes o paciente está com sintomas leves, ele está com CEAP baixo, mas ele tem um grande refluxo. Então, nós estamos na janela de oportunidade para tratar esse paciente antes que ele vá desenvolver um CEAP grave. Então, você identifica um grande refluxo, você sabe que daqui a um tempo, a probabilidade desse paciente desenvolver um CEAP grande, de desenvolver úlceras, de ele sofrer com os achados, estéticos, com a alteração da pele, com o afinamento. Então, a morbidade é importante para esse paciente. E quando você tem um refluxo identificado com CEAP baixo, você entra numa janela de oportunidade para um tratamento terapêutico mais eficaz e mudar a história clínica desse paciente. E isso guiando a tática cirúrgica, permitindo uma abordagem minimamente invasiva que preserva segmentos venosos saudáveis. Então, se você tem 2 vasos, e você tem um saudável e o outro insuficiente, você localiza através do mapeamento qual que você deve abordar. E aí, preservando o saudável, você mantém o retorno venoso adequado. E isso é fundamental, caso o paciente precise de uma ponte safena no futuro.
Lembrando que vocês não é só retirar os vasos. É importante lembrar que esses vasos eles podem ser usados em outras situações. Por exemplo, o exemplo mais comum é a podissafena, mas nós também podemos usar esse vaso no bypass, por exemplo. Então, um paciente que tem uma doença arterial obstrutiva periférica, ele pode usar essa safena magna, por exemplo, para a confecção de uma ponte. E aí, de um bypass. E aí você prejudicou o paciente quando retirou um vaso saudável. E avaliar a viabilidade da ablação térmica laser ou radiofrequência, analisando o diâmetro do vaso, o trajeto, a distância da veia até a pele para evitar lesões térmicas cutâneas. Então, se o vaso está muito grande, não adianta você tentar fazer o tratamento com laser, com endolaser. Então, o cirurgião vascular vai levar isso em conta na hora de escolher a abordagem. Será que esse paciente vai para cirurgia ou vai para o endolaser? Ou será que ele vai tentar a espuma com polidocanol? Então, o método muda conforme o mapeamento conforme for descrito no mapeamento. E em cenários mais complexos, o ultrassom ainda é mais vital. Nas varizes recidivadas, ele indica neovascularização ou cotos residuais que guiam a intervenção. Na insuficiência profunda, a detecção do refluxo significativo ou trombose prévia pode contraindicar ablações superficiais agressivas, pois removeríamos uma via de drenagem colateral e no segmento pós-operatório, o exame permite avaliar objetivamente o sucesso da ablação térmica, onde esperávamos uma veia retraída, espessada e sem fluxo, e que, caso não esteja presente, a gente sabe que houve insucesso no tratamento. E é importante que efeito do tratamento não é trombose, tá? Então, se você está fazendo lá um exame, vê uma veia com paredes espessadas, tamanho diminuído, sem fluxo ou Doppler, mas você sabe que esse paciente, por exemplo, fez um endolaser, você não vai comentar, você não vai colocar no seu relatório que o paciente teve uma trombose, né? É deselegante. E além disso, detectar precocemente as possíveis falhas. E limitação técnica. Nenhum método é perfeito. Conhecer as limitações protege a qualidade do nosso trabalho. As principais limitações são dependência do operador, a extrema variabilidade anatômica, as limitações do campo acústico, né? Pacientes que têm um tecido subcutâneo muito espesso, isso prejudica a avaliação. Artefatos técnicos como reverberação e aliasing, e a dificuldade em pacientes com edema severo, onde a atenuação acústica reduz a resolução. Pacientes com limitações ortopédicas para ficar em pé também dificultam a pesquisa do refluxo. Por isso, um protocolo técnico rigoroso é o que garante a sua reprodutibilidade. Conclusão. Para concluir, a ultrassonografia vascular se consolidou como uma ferramenta insubstituível na avaliação moderna das varizes. É um exame não invasivo, sem radiação, com excelente acurácia quando executado de forma padronizada. Ele garante um diagnóstico preciso e um planejamento terapêutico individualizado. E antes de fechar o laudo, não se esqueçam, de incluir o desenho ilustrativo, o mapa esquemático. É ele muitas vezes que vai guiar de forma mais adequada o tratamento desse paciente. Posso garantir que boa parte dos cirurgiões vasculares vão levar em conta o mapeamento antes de decidir por um tratamento ou outro. Bom, agradeço a todos e tudo de bom.